Então, muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos à primeira sessão de divulgação do programa Erasmus+ para o ensino superior no âmbito deste novo convite para 2026. Desejo, antes de mais, como é óbvio, um bom ano para todos os presentes e para as respectivas famílias. E quero naturalmente agradecer a disponibilidade e o interesse que demonstram em estar aqui. Temos uma sessão concorrida, devo admitir que até supera um pouco a nossa expectativa, mas ainda bem, é sinal de que o programa continua a cativar as instituições e, acima de tudo, continua a ser um elemento de muito interesse no âmbito do setor do ensino superior. Antes de avançar, quero dizer que não estou aqui sozinho, como é óbvio. O meu nome é Gustavo Alva Rosa, mas tenho comigo toda a equipa do ensino superior, nomeadamente as minhas colegas Pilar Bravo, Ana Fialho, Sofia Antão, Joana Machado e também a Susana Araújo e a Ana Laura Colucci. Nós, os 7, fazemos aquilo que é o acompanhamento do programa Erasmus+ para o ensino superior em Portugal, aqui na Agência Portuguesa Erasmus+ Educação e Formação, que oficialmente já não pode ser designada assim, como muitos de vós saberão, mas de qualquer maneira essa transição institucional não vai nem põe em causa aquilo que é o nosso trabalho e a continuidade do acompanhamento que fazemos destas matérias. Juntamente connosco temos também colegas do nosso Departamento de Informática, o Francisco Caneira, que de alguma forma vai gerir esta reunião, deixar aqui uma indicação prática de que os microfones e as câmaras estão desligados de forma intencional, mas que no final, se tivermos tempo e caso ainda subsistam questões ou dúvidas por esclarecer, poderemos eventualmente abrir o fórum depois aos participantes. Temos também connosco o nosso Departamento de Comunicação, por via do nosso colega António Lima, e se não estou enganado, creio que também teremos alguns colegas a assistir a esta sessão e são muito bem-vindos. Só mais algumas informações práticas antes de iniciar aqui a apresentação propriamente dita. Portanto, esta apresentação é uma apresentação que, acima de tudo, sistematiza a informação sobre o ensino superior e para esta sessão da manhã, no que respeita à ação-chave 1 dentro do Erasmus+, que de alguma forma está disponível para o setor do ensino superior. Durante a tarde teremos uma sessão semelhante, mas dedicada à parte das parcerias e, portanto, à ação-chave 2. Esta apresentação da manhã, assim como a da tarde, serão depois posteriormente partilhadas. De qualquer maneira, como é óbvio, são sistematizações de informação, não dispensam a leitura dos documentos oficiais para as instituições que tenham, de facto, interesse em avançar com a apresentação das suas propostas. No final, e como sempre, terão a possibilidade de pedir um certificado de participação nesta sessão, caso tenham interesse ou caso seja necessário fazê-lo, e também pedimos, como sempre, que depois possam avaliar a sessão propriamente dita para nos ajudar, de alguma forma, a melhorar aquilo que é a nossa abordagem a esta estratégia ou estas sessões de divulgação. Bem, vou então iniciar a apresentação. Presumo que estejam já a ver o slide. Bom, então, se calhar para muitos de vós, aquilo que vamos ter aqui hoje já não é completamente novo, mas de qualquer maneira partimos sempre do princípio que todas as sessões que fazemos têm sempre alguém que de alguma forma chega pela primeira vez e, portanto, temos de alguma forma também esse compromisso de explicar da melhor maneira possível e de forma mais inequívoca possível aquilo que é o programa Erasmus e, de alguma forma, as oportunidades que ele gera para as instituições de ensino superior e para o setor em geral. Em concreto, hoje, para esta sessão da manhã, que vai ter uma duração de 2 horas, fazemos esta proposta de conteúdo. Faremos um pequeno enquadramento genérico sobre o programa, o que é o programa Erasmus+, quais são as suas prioridades e objetivos principais e também a sua estrutura, e depois entramos na ação-chave 1 propriamente dita, falando ou destacando aqui 3 ações que têm aqui codificadas, o KA 130, 131 e o KA 171, porque são ações descentralizadas e que são naturalmente geridas diretamente aqui pela agência, ou seja, a agência é responsável não só pelo processo de recepção e avaliação das candidaturas, quando essa avaliação existe, mas também porque, de alguma forma, faremos o acompanhamento dos projetos aprovados, mas também dedicaremos algum tempo a uma parte do programa que
pode enquadrar-se ou que pode relacionar-se com as atividades de mobilidade ou com esta ação-chave 1, e que são ações centralizadas e que, portanto, são geridas a partir de Bruxelas, e o melhor exemplo desse tipo de ações é, para o K1, os intercâmbios virtuais. E, por último, dedicaremos algum tempo à Ação Jean Monnet, que tem também algumas particularidades e que está, acima de tudo, e desde há muito, ao serviço do setor do ensino superior. Não me vou alongar muito, porque o tempo é limitado. Então, o Erasmus+, como sabemos, o programa da União Europeia para os setores da educação, formação, juventude e desporto. A agência da qual eu venho e da qual os meus colegas vêm também é a agência que lida com as áreas da educação e formação, onde se inserem o ensino escolar, o ensino e formação profissional, o ensino superior e educação de adultos, e depois temos uma agência irmã, digamos assim, que está estabelecida em Braga e que lida com a matéria da juventude e desporto. De qualquer maneira, o que nos traz hoje aqui é o ensino superior e, portanto, é sempre nesse enquadramento que vamos fazer esta sessão. Então, o programa Erasmus+, é, acima de tudo, ou pretende, hoje em dia, com a atualização recente que teve também, devido ao lançamento da iniciativa da Union of Skills, é um programa que se assume ao serviço da agenda da União Europeia e, em concreto, e agora, ao serviço desta iniciativa do Union of Skills, pretende, de alguma forma, apoiar a generalidade dos cidadãos europeus no desenvolvimento de competências de base, tornar atrativas as profissões ligadas ao ensino e à investigação, mas também estimular o empreendedorismo e a inovação, promover a excelência académica e também garantir mecanismos de reconhecimento de competências e qualificações que possam, de alguma forma, ser facilmente reconhecidos e, passo a redundância, reconhecidos e implementados no espaço europeu. E com isso, naturalmente, tentar promover um mercado de trabalho dinâmico, que seja mais inclusivo e também que permita à Europa fazer face às lacunas ou à falta de competências ou de qualificações que encontra hoje em dia em determinados setores de atividade. É dirigido para os cidadãos em geral, mas, como todos sabemos, ou como a maioria de nós saberá, o programa, por norma, não aceita candidaturas individuais e, portanto, sendo dirigido indiretamente aos cidadãos, sejam eles aprendentes, sejam eles professores, sejam eles responsáveis das instituições de educação e formação, é óbvio que o programa, para chegar a esses indivíduos, tem que passar pelas instituições que estão ligadas ao setor. E, portanto, ele é dirigido aos cidadãos, mas também às instituições, às empresas em geral, às organizações da sociedade e tem sempre o propósito de contar com todos estes agentes para promover um crescimento sustentável, promover mais igualdade, inclusão e prosperidade na Europa e também no mundo, por via da dimensão internacional que o programa tem vindo a alargar desde há alguns anos até agora. Neste momento, pode dizer-se que o programa já, de alguma forma, gerou ou permitiu oportunidades de mobilidade para mais de 16 milhões de pessoas e assume-se, de facto, como um dos principais instrumentos ao serviço da União Europeia e desse processo de integração que todos conhecemos desde há muito. Por que razão é que o Erasmus se mantém como um elemento central nesta agenda europeia? É precisamente porque visa, como referi, o desenvolvimento de talentos, mas também o desenvolvimento de competências que são hoje em dia necessárias ou indispensáveis para aquilo que é a ideia de sociedade que a Europa pretende implementar, desde logo a capacidade de dotar as instituições de instrumentos que lhe permitam fazer a transição digital que vivemos hoje em dia, dotar os próprios cidadãos de competências digitais, mas também torná-los agentes mais preparados para lidar com as questões que estão hoje na agenda central da Europa e do mundo, mas também que se prevê que venham a preencher a nossa agenda social, económica futura e, nomeadamente, matérias tais como as alterações climáticas, as energias limpas, a inteligência artificial, a análise de dados e outros assuntos que não temos aqui referidos, mas de qualquer maneira, tendo em vista sempre um crescimento que seja sustentável e uma Europa que seja coesa num futuro mais ou menos distante. O programa tem uma estrutura que é, diria, simplificada, embora por este slide se calhar isso não seja tão óbvio, mas é um programa que se divide em 3 ações-chave. Nós hoje vamos aqui abordar as 2 primeiras, a ação-chave 1 dedicada à mobilidade individual para fins de aprendizagem e a ação-chave 2
dedicada à cooperação entre organizações e instituições, mas como referi, a ação-chave 1 será abordada durante esta manhã e caso algum dos presentes esteja também na sessão da tarde, poderemos então conversar um pouco sobre a ação-chave 2. Esta estrutura ou este slide pretende, acima de tudo, demonstrar aquilo que são as oportunidades que o programa tem para o setor do ensino superior e elas situam-se essencialmente ao nível das ações-chave 1 e 2. A diferença entre o que temos a verde e o que temos a azul é precisamente a diferença entre as ações descentralizadas e as centralizadas. Portanto, a verde temos as iniciativas que de alguma forma são geridas pela Agência Nacional Erasmus ou pelo nosso organismo, digamos assim, e a azul escuro temos também iniciativas para um ensino superior, ou ações ou linhas de financiamento, mas que são geridas a partir de Bruxelas, nomeadamente pela Agência Executiva, pela Agência Europeia e Executiva para a Educação e Cultura, que gera parte centralizada do programa, não só para o setor do ensino superior, mas também para os outros setores. E, portanto, desde logo, na ação-chave 1, temos 3 ações que vamos abordar em detalhe: a certificação de consórcios, os projetos de mobilidade dentro do espaço europeu, que são os que recorrem a fundos de política interna, e os projetos de mobilidade da dimensão internacional do programa, que são os que recorrem a fundos de política externa, nomeadamente a ação K171 ou ICM. Temos intercâmbios virtuais e depois na ação-chave 2, a título de indicação apenas, temos 3 tipologias de parcerias para a cooperação, excelência e inovação, e temos ainda os projetos de capacitação ou de reforço de capacidades. Não vamos abordar estas matérias agora de manhã, mas deixar ainda uma breve alusão à ação-chave 3, que acima de tudo visa apoiar a elaboração de políticas e de cooperação para o espaço europeu em matéria de educação e formação e, portanto, é uma ação que para o ensino superior não tem qualquer ligação à Agência Nacional, é gerida completamente a partir de Bruxelas, mas ainda assim tem convites que por vezes podem tocar aqui o âmbito do ensino superior, mas que são convites que não estão previamente definidos, digamos assim. São convites livres em termos do momento em que saem, em termos das temáticas que abordam. De qualquer maneira, é uma ação-chave que promove métodos abertos de coordenação, promove a realização de estudos e de inquéritos à escala global ou europeia, promove também iniciativas de diálogo dentro e fora da União Europeia, ou melhor, dentro do espaço da União Europeia e da União Europeia com os Estados terceiros não associados ou com outras regiões do mundo, e também a cooperação com determinadas organizações internacionais, tais como a OCDE e o Conselho da Europa. Por último, temos a ação Monnet, que vamos abordar um pouquinho mais à frente. O programa, como muitos de vós saberão, é um programa que define as suas linhas de financiamento, define o critério de seleção de propostas e que, de alguma forma, se enquadra na estratégia ou na agenda política da União Europeia, assumindo 4 prioridades centrais. São estas que aqui vemos: a prioridade de contribuir para uma sociedade e para um setor da educação e formação, e em concreto do ensino superior, que seja mais inclusivo e diversificado, promover o processo de transformação digital que está em curso desde há muito e que, enfim, e que estará, com certeza, durante algum tempo, por via das linhas de financiamento que tem, mas também promover e dotar a sociedade europeia e, em alguns casos, a sociedade global de instrumentos de combate às alterações climáticas e, por último, promover, no espírito democrático que caracteriza o espaço europeu hoje em dia, promover uma maior participação e envolvimento cívicos, mas também promover aquilo que são os valores comuns dos Estados que compõem a União Europeia e também dos Estados associados ao programa Erasmus, que são mais 6 para além dos 27. Em matéria de inclusão e diversidade, desde logo o programa estimula o desenvolvimento de estratégias e planos de inclusão social, tem referenciais que são, enfim, por intermédio do programa, dados a conhecer aos beneficiários e potenciais beneficiários, e, portanto, é uma matéria central. Permite, desde 2021, que é o início desta fase em que ainda estamos até 2027, permite que a experiência de mobilidade seja flexível e diversificada e, portanto, face à geração anterior do programa Erasmus, criaram-se novas soluções de mobilidade precisamente para permitir que o programa chegue a mais participantes, e também se criaram novas tipologias de projeto para permitir que o programa seja também mais acessível e diversificado em matéria de instituições, porque nem todas têm o mesmo tipo de capacidade para dar resposta àquilo que são muitas vezes as formalidades ou a parte burocrática do programa.
Tem também uma discriminação ou uma política de discriminação positiva para públicos que são considerados com menos oportunidades ou em desvantagem. Isso vê-se, acima de tudo, com top-ups ou com apoios suplementares, sempre que esteja em causa um participante ou uma participante que, de alguma forma, revele de forma evidente uma situação de desvantagem face àquilo que é o participante padrão ou comum neste tipo de iniciativas, mas também fomenta a realização de projetos que tenham a preocupação de criar soluções de ensino e de aprendizagem que sejam também elas inclusivas e que contribuam para que o espaço do ensino superior seja também um espaço de inclusão. E, portanto, isso se faz através da Ação-Chave 2, que nós vamos aqui abordar. Por último, é um programa que está acessível a todo o tipo de perfis individuais, desde que haja, de alguma forma, um vínculo ao setor do ensino superior. Uma segunda prioridade, que é a prioridade da transformação digital, pretende, acima de tudo, promover o desenvolvimento de qualificações e competências digitais nos indivíduos que estão ligados ao setor, mas também pretende capacitar as instituições de ensino superior ou as instituições que operam no setor do ponto de vista digital. Nós temos sempre um exemplo que é recorrente e quem trabalha no ensino superior com certeza conhece esse exemplo, que é o exemplo do Erasmus e da Outpaper, que é um dos pilares da iniciativa do Cartão Europeu do Estudante e que é aqui referido. E, portanto, a transformação digital ao nível do ensino superior pode dizer-se que já começou há algum tempo, começou ainda antes de 2021, e é um processo que está em curso e que tem vindo a consolidar-se, nomeadamente permitindo às instituições de ensino superior, no âmbito das atividades que organizam com o apoio do programa, terem desmaterializado todos os processos e, portanto, toda essa troca de informação que é necessária para, por exemplo, organizar uma atividade de mobilidade, mas também, por outra via, pretende permitir ao estudante ou aos aprendentes em geral, os aprendentes do ensino superior, obterem aquilo que é uma identidade que é reconhecida em toda a Europa, e, portanto, daí falarmos de um cartão europeu de estudante, e tudo isto sempre pela via digital. É óbvio que o processo é um pouquinho mais complexo, não o vamos abordar com esse nível de detalhe, mas acima de tudo, para o ensino superior, esta transformação digital é óbvia e é recorrente. Ainda pretende investir em projetos por via da Ação-Chave 2, uma vez mais, que fomentem o desenvolvimento de práticas de ensino e de aprendizagens inovadoras e, portanto, promover um ecossistema de educação digital que seja eficaz e, naturalmente, pretende também, por via dos projetos que financia o programa Erasmus+, investir em conteúdos que sejam de qualidade e em formato digital, bem como em metodologias que promovam o ensino à distância e que, de alguma forma, nos foi imposto com um contexto de pandemia há alguns anos atrás e que, de alguma forma, tem vindo a passar daquilo que, enfim, podemos chamar de necessidade para um processo ou uma solução natural em matéria de oportunidades de aprendizagem e de conteúdos. Uma terceira prioridade ligada ao ambiente e ao combate às alterações climáticas, o objetivo que sabemos que vai sendo revisto de tempos a tempos pela própria União Europeia, mas o objetivo é que a Europa consiga realizar uma transição ecológica que lhe permita uma neutralidade carbónica até 2050. Tivemos recentes recuos em matéria, por exemplo, dos veículos a combustão, mas esta ambição, diria, ainda não está posta de parte e, portanto, acho que podemos e devemos encarar o programa como sendo um instrumento muito válido para nos ajudar a todos, indivíduos e instituições, a rever aquilo que são os nossos comportamentos, a rever aquilo que são as nossas opções de mobilidade, como sendo o principal exemplo, onde podemos muitas vezes ter uma pegada menor ou a trabalhar para que essa pegada seja neutra. Também para esta matéria existem subvenções de referência que promovem deslocações ou viagens no âmbito das mobilidades Erasmus, que são inflacionadas, essas subvenções, sempre que esteja em causa uma alternativa à viagem de avião. Existe um compromisso de práticas sustentáveis que se tenta implementar ou que se tenta transmitir, sensibilizando os beneficiários do programa por via de, enfim, documentos de referência e também por via de orientações no âmbito das ações que financia. Também ao nível da Ação-Chave 2 existem projetos que podem optar por esta prioridade como sendo como sendo a prioridade que inspira esse projeto e, portanto,
Por via deste financiamento, a Obrigação-Chave 2 pretende-se, através do programa, promover a alteração comportamental, promover reflexões sobre aquilo que são as escolhas individuais em matéria de estilos de vida e de hábitos de consumo. Por último, uma quarta prioridade que referimos e que, enfim, podemos designar de cidadania ativa, de promoção de uma participação na vida coletiva, mas que hoje em dia é designada de valores comuns, participação e envolvimento cívicos e ainda, na verdade, no novo guia do programa, se tiverem já tido a possibilidade de o consultar, ainda se fala também em preparação daquilo que são os cidadãos europeus. Não vamos explorar aqui esse conceito da preparação, o que é que ele quer dizer, mas acima de tudo deixar uma indicação de que esta prioridade pretende acima de tudo permitir ao espaço europeu, às várias sociedades que fazem parte deste projeto coletivo que é a União Europeia, perceberem quais são os seus valores comuns, defenderem esses valores, também terem noção daquilo que é o património social, cultural e histórico que é partilhado pela maioria destes países que fazem parte desta região do mundo e, como é óbvio, fazendo essa aferição, permitir que a identidade europeia se torne mais óbvia, se torne mais querida e que de alguma forma reconhecida por todos aqueles que participam no programa e parte dessa identidade europeia está precisamente ligada ao respeito pelos direitos humanos, ao respeito pela democracia, à liberdade de movimentos e também à liberdade de pensamento e de expressão. De qualquer maneira, também por via dos projetos KA2, esta prioridade pode ganhar e ganha dimensão por via de alguns dos projetos que são financiados, acima de tudo projetos que tenham um foco em criar oportunidades de participação na vida pública, de criar novos referenciais em matéria de compromissos cívicos e de participação, sejam eles em contexto de aprendizagem formal ou não formal. Eu não quero correr o risco de dedicar demasiado tempo a determinadas secções, portanto vou falando, crente de que vamos ter tempo suficiente para tudo isto. E, portanto, quando olhamos para aquelas prioridades transversais, podemos e devemos vê-las como sendo uma orientação ou uma inspiração genérica e transversal que o programa tem, mas depois dentro de cada um dos setores que o programa integra, temos prioridades específicas. Para o caso do ensino superior, estas prioridades são já conhecidas de muitos de vós. De qualquer maneira, o objetivo do programa e o contributo que o programa pretende dar ao setor do ensino superior nos vários países que participam no programa, e que são 33, é desde logo permitir que se torne um setor mais interligado, que encara aquilo que é a cooperação institucional como uma opção estratégica e estruturada e que por isso mesmo que seja uma opção recorrente ou que faça parte daquilo que é a atividade da instituição no seu cotidiano. Pretende também estimular o desenvolvimento de práticas inovadoras em matéria de ensino e de aprendizagem para dotar não só as instituições de ensino superior, mas também os indivíduos que estão ligados às mesmas, entenda-se, os docentes, os estudantes, os aprendentes, os colaboradores não docentes e todas as comunidades que de alguma forma se relacionam com cada um destes agentes, dotá-los de maiores competências ou de mais competências, de mais conhecimentos que permitam ajudar a enfrentar os grandes desafios societais que a Europa e o mundo enfrentam hoje em dia. Tendo também em concreto para o ensino superior estimular uma maior participação ou um maior recurso às áreas das ciências, tecnologia, engenharias e matemáticas e em concreto fomentar a participação do público feminino nestas áreas de estudo ou formação ou de investigação, promover uma cultura da excelência recompensando as experiências de aprendizagem, ensino e o desenvolvimento de competências que sejam de elevada qualidade, promover sistemas de ensino superior que sejam inclusivos, apoiar o processo de inovação e contribuir para o desenvolvimento de competências de empreendedorismo, não só nos estudantes, mas nas comunidades académicas em geral, e por via dos vários projetos que financia, continuar o apoio à Ucrânia em resposta àquilo que é o conflito armado que este país vive desde 2022 e, portanto, criando uma série de discriminações positivas sempre que o projeto tenha a pretensão de trabalhar com homólogos ucranianos, nomeadamente sempre que as nossas instituições de ensino superior tenham a intenção
ou a possibilidade de trabalhar com instituições da Ucrânia. Perdão. O programa não aceita candidaturas individuais, creio que já referi isso, mas vamos ver também mais à frente. De qualquer maneira, independentemente de não aceitar candidaturas individuais, ele dirige, no fim de contas, de forma mais ou menos direta, a indivíduos, às pessoas. E, portanto, as pessoas que, de alguma forma, são as primeiras beneficiárias do programa no que diz respeito ao ensino superior, são, desde logo, os estudantes, que podem participar nas tradicionais atividades de mobilidade, sejam estudantes de ciclos curtos, portanto, em Portugal, ciclos curtos, entenda-se os cursos técnicos superiores profissionais, mas também estudantes de licenciatura, mestrado, doutoramento, os professores e docentes em geral, todos os colaboradores de uma instituição de ensino superior, mesmo que não estejam ligados à atividade da docência, e também, em alguns casos, em matéria de mobilidade, podemos trazer às nossas instituições de ensino superior aquilo que nós designamos de especialistas, nomeadamente profissionais que, não sendo formadores ou professores, podem ser agentes de referência em determinadas áreas de estudo que temos nas nossas instituições e, portanto, podemos convidá-los, no âmbito dos projetos de mobilidade, a virem às nossas instituições, partilharem o seu conhecimento com os nossos aprendentes ou com a comunidade académica da nossa instituição. E, portanto, não existindo candidaturas individuais, os projetos de mobilidade do ensino superior, de alguma forma, por via das instituições que o gerem, pretendem chegar a estes públicos que aqui identificamos. Pegando um pouco naquilo que é a estrutura do programa, mas com uma abordagem um pouquinho diferente, há pouco vimos uma estrutura de programa que divide o programa em 3 ações-chave e que dentro de cada ação-chave identifica aquilo que são as tipologias de projeto ou as linhas de financiamento que existem. Pegamos agora por outra perspectiva, precisamente no setor do ensino superior, dentro do Erasmus+, para, de alguma forma, explicar de que modo é que uma instituição de ensino superior pode participar nestas ações que apresentámos há alguns minutos. Desde logo, qualquer instituição de ensino superior que queira liderar ou ser parte, enquanto parceiro de um projeto Erasmus+, para o ensino superior, tem que ter uma acreditação prévia. Essa acreditação prévia, que é a ES, ou Carta Erasmus para o ensino superior, ela é obtida, é uma ação centralizada e é obtida junto da própria agência executiva que gera a parte centralizada do programa. Eu creio que não estará aqui nenhuma instituição que não tenha já uma carta Erasmus, portanto isto não é matéria nova, mas pode ser interessante terem presente que, à medida que esta fase ou geração do programa caminha para o seu final, em 2027, está na agenda da Comissão Europeia e das agências o processo de renovação dessas acreditações, porque as instituições que hoje em dia operam e que estão acreditadas com uma carta Erasmus têm uma acreditação que foi atribuída provavelmente em 2021 e que é válida até 2027, na verdade é válida até ao fim dos projetos que se iniciem em 2027, o que significa que poderemos ir, em alguns casos, até 2029-30, mas quando entrarmos na nova fase do programa, vai ter que ser renovada essa acreditação para se candidatarem a projetos da futura geração. O modo como essa acreditação ou renovação vai ser feita ainda está a ser concebido, digamos assim, mas de qualquer maneira, apenas para que se perceba que esta acreditação é e continuará a ser em futuras gerações do programa um requisito de base para que possam apresentar as vossas propostas ou candidaturas. E depois as candidaturas propriamente ditas, como vemos aqui neste slide, podem ter várias configurações. Podemos ter uma candidatura institucional isolada por parte de uma instituição de ensino superior e que nos dá acesso às ações de mobilidade do ensino superior, a ação K131 para o espaço europeu e a ação K171 para o espaço global. Podemos ter esse mesmo tipo de participações nas ações K131 a 171 por via de uma candidatura em consórcio. Neste caso, a candidatura em consórcio, como o próprio nome indica, é uma candidatura coletiva. Não se trata apenas de um projeto liderado por uma instituição, mas de um projeto liderado por uma instituição que traz consigo um grupo de outras instituições de ensino superior. Todas têm que ter a carta Erasmus, mas neste caso, caso queiram operar enquanto um organismo coletivo ou enquanto um consórcio, têm também que ter uma acreditação de grupo ou uma certificação do próprio consórcio. Para esse tipo de processos, temos a ação KA130, que não prevê a atribuição de financiamento, prevê simplesmente a atribuição da certificação e que veremos um pouquinho mais à frente com mais detalhe. E, por último, temos uma tipologia de candidatura em parceria, que é essencialmente, ou que está essencialmente presente nos projetos da Ação-Chave 2, que é uma candidatura também em consórcio ou em parceria, mas
A parceria, neste caso, é uma parceria internacional, ao contrário do que acontece no consórcio, onde falamos de uma parceria composta por instituições de ensino superior portuguesas apenas. No caso do KA2, essas parcerias são internacionais e, portanto, em função do tipo de candidatura que pretendemos apresentar, temos também aqui o tipo de ações às quais podemos aceder nesses formatos. Não vou alongar muito, este slide depois será partilhado com cada um de vós para que possam analisá-lo com outra profundidade. Para 2026, este é o orçamento que está nesta fase previsto, e eu digo nesta fase porque é natural que, se calhar ainda este mês de janeiro, ou eventualmente durante o mês de fevereiro, as agências nacionais recebam um update do orçamento que está destinado a cada país. Isto porque, à medida que o programa vai progredindo e que as convenções ou os anos de projeto anteriores vão sendo encerrados, o dinheiro que de alguma forma não é utilizado, seja em Portugal, seja nos outros países que participam no programa, é reintroduzido para os anos atuais ou futuros. E, portanto, este é o orçamento que estava destinado a Portugal para este ano originalmente, ou em teoria, mas que ainda não contém aqui a possibilidade de reforços financeiros que advenham de fundos devolvidos de anos anteriores. E, portanto, a nossa expectativa é que possamos ter aqui algumas subidas, nomeadamente para as ações do ensino superior, que são geridas pela agência, que são estas três que aqui vêm. Em matéria de KA131, estamos num nível de financiamento praticamente igual ao ano passado, portanto não há aqui uma diferença, está ligeiramente abaixo, mas é uma diferença insignificante. No KA171 a mesma coisa, temos uma ligeira redução ou retração do financiamento na ordem dos 3,5%, mas a nossa expectativa, e sabemos que é assim porque de facto assim é há muito tempo, é que qualquer um destes dois montantes venha a ser reforçado, provavelmente ainda antes dos momentos de submissão das candidaturas. No entanto, em relação à ação-chave 2, as parcerias de cooperação que abordaremos com detalhe à tarde, como podemos ver, o cenário não é muito animador. Em relação ao ano anterior, temos uma redução de 15%. Esta redução face ao ano 2025 não é exclusiva para o ensino superior, embora seja mais acentuada em alguns setores e de facto no nosso essa redução é mais acentuada. Eu não estou em erro, se não estou em erro, creio que o ano passado tínhamos um financiamento na ordem de 1.800.000 ou 900.000 euros. Este ano temos um financiamento na ordem de 1.700.000 euros e a minha expectativa, ou a minha... Não é uma expectativa, porque não é necessariamente boa, mas, sinceramente, não antecipo que possa existir um reforço orçamental para esta ação, ao contrário do que esperamos que aconteça para as ações KA131 e KA171. De qualquer maneira, no ensino superior, a grande prioridade é, desde há muito, o investimento nas ações de mobilidade, e, portanto, isto aqui também é patente, por via desta imagem que aqui temos, que isso se mantém. Ainda assim, com o nível de financiamento que temos tido, entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros por ano, temos tido a possibilidade da abrigo da ação-chave 2 financiar cerca entre 7 e 10 projetos, dependendo do nível de financiamento que cada projeto aprovado tenha previsto. Mas acreditamos que mesmo com esta redução podemos não ter que baixar pelo menos das 7 propostas que aprovámos no ano passado. Pronto, é apenas uma partilha aqui de informação prática para que se perceba as grandezas de financiamento de cada uma destas ações. Eu, antes de avançar, o modo como tenho aqui a apresentação, eu não consigo ver se o chat tem alguma questão pendente ou não, e como vamos entrar aqui numa nova fase aqui de conteúdos, eu pediria aqui a alguma das minhas colegas que me ajudasse a perceber se existe algum assunto que esteja pendente por responder, ou se podemos prosseguir. Vou assumir este silêncio como sendo, como podendo prosseguir. Obrigado, Susana. Pelo menos é a pessoa que eu consigo ver. Pronto, então em relação à mobilidade propriamente dita, começamos pela ação chave 1, como é óbvio, ou melhor, só vamos falar da ação chave 1, mas começamos pela certificação de consórcios ou pela ação KA 130 HED. Esta ação é uma ação, como eu referi há pouco, que não tem uma linha de financiamento associada, é uma ação de certificação, e que pretende precisamente permitir que grupos de instituições de ensino superior operem em conjunto
ao abrigo de um determinado projeto. Ou seja, em vez de termos o projeto tradicional, institucional, isolado de uma determinada universidade, ou politécnico, ou instituto, podemos ter um projeto que agrega várias instituições porque têm, de alguma forma, uma necessidade ou um interesse comum com esse projeto, desenvolvendo com base numa determinada matriz. Esta candidatura vai acontecer no dia 19 de fevereiro, e aqui só deixo já aqui uma legenda daquilo que são estes slides introdutórios de cada ação. No canto superior esquerdo do slide podemos ver que a candidatura é feita através da plataforma Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade, que é a plataforma que gera os projetos descentralizados e, portanto, que gera os projetos que são, de alguma forma, implementados pelas agências nacionais. Noutros casos, nas ações centralizadas, teremos aqui uma indicação diferente. Sim. Desculpa estar a interromper, mas a apresentação não está... Ficou está a andar? parada. Não, ficou Aonde? parada na apresentação das 3 ações. Portanto, ficou parada na página 12. Pronto, eu peço imensa desculpa, mas eu Sim, de repente perdi a ligação por completo. Bem, então já percebi que fiquei, peço desculpa a todos os presentes por este, enfim, por este percalço, mas não sei o que é que pode explicar isto, talvez o nosso colega Francisco depois saiba explicar-nos, mas eu presumo que há aqui muita pressão também sobre o Teams, porque a esta hora estamos a ter também uma sessão por parte dos outros setores e, portanto, há muita gente ligada e, não sendo eu um tecnológico ou um especialista em tecnologia, presumo que isso possa ter de alguma forma influência. Peço que me digam se já estão a ver aqui os meus slides. Sim, estamos. Ok, foi aqui que ficámos parados, não é? Neste slide. Exatamente. Estão a vê-lo sim. avançar, ou não? Sim. Ok, muito bem. Então pronto, todas aquelas informações que eu transmiti em matéria financeira, estava a olhar para este slide, que já percebi que a maioria das pessoas não viu. Acima de tudo, deixar aqui uma indicação de que estes valores são por agora temporários e a convicção é de que vamos ter reforços financeiros, precisamente por via da reintegração dos fundos que não tenham sido usados em anos anteriores. E, portanto, à medida que vamos chegando ao fim da fase do programa, isto acontece sempre e, portanto, há um crescimento exponencial do financiamento disponível. No caso do superior, esse crescimento vai essencialmente concentrar-se nas ações KA131 e KA171. No KA2, infelizmente, a tendência não é de crescimento. Vamos ver o que nos reserva a Comissão Europeia para esta ação na futura geração do programa, mas até agora a perspectiva não é a de que haja um aumento deste investimento na ação-chave 2. Ainda assim, queremos que não será posta em causa a nossa capacidade de financiamento de projetos para esta ação, o que tem acontecido mais ou menos numa média de 7 a 10 projetos por ano. Avançamos então para a primeira ação, que é a ação KA130. Como referi há pouco, a ação não tem financiamento associado, é uma ação de certificação de projetos coletivos de instituições de ensino superior que queiram operar em conjunto, porque tem uma matriz que, de alguma forma, com a qual todas se identificam, têm um objetivo concreto, porque têm uma determinada área de estudo que é comum e querem, por exemplo, promover estágios para estudantes dessas áreas de estudo. Vamos tentar saber isto mais em detalhe já em seguida, deixar apenas indicação de que a candidatura a esta ação é até ao dia 19 de fevereiro, 12 horas de Bruxelas, 11 horas de Portugal continental, e que será naturalmente feita através da plataforma Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade, porque se trata de uma ação descentralizada. Então, este tipo de acreditação é uma acreditação coletiva, tem que ter no mínimo 3 parceiros, e desses 3 parceiros, no mínimo, 2 têm que ser instituições de ensino superior com uma carta Erasmus. Um terceiro parceiro, que pode ser ou não uma instituição de ensino superior, por norma, os nossos consórcios são apenas compostos por instituições de ensino superior enquanto parceiros que são beneficiários, ou seja, que são reconhecidos para depois, mais tarde, participarem em projetos de financiamento do consórcio e que, portanto, têm acesso a parte da subvenção, mas existem, e temos alguns também, consórcios que são compostos não só por instituições de ensino superior, mas também por determinado tipo de associações, federações ou outro tipo de organismos que, de alguma forma, têm atividade dentro do setor do ensino superior e não são instituições de ensino superior propriamente ditas. Todos os parceiros são do mesmo país e, portanto, é um consórcio nacional, sendo que essa coordenação
a coordenação do consórcio está entregue a quem lidera o processo de submissão da candidatura e que pode ser uma instituição de ensino superior ou um outro tipo de instituição, como referi há pouco, mas, acima de tudo, só as instituições de ensino superior podem depois enviar para a mobilidade os seus participantes individuais, falemos de estudantes para estudos ou para estágio, falemos de staff para missões de ensino e ou missões de formação. Uma vez acreditado, é essa a valia ou a virtude deste tipo de ação ou acreditação, é que o consórcio, sendo acreditado pela ação KA 130, depois, a partir dessa acreditação, que é em princípio válida até à fase atual do programa, entenda-se 2027, o consórcio, uma vez acreditado, pode candidatar-se depois a projetos de financiamento ao abrigo das ações KA 131 e ou KA 171, também em função daquilo que seja a ambição e de alguma forma os objetivos que o consórcio tem no momento da sua concepção. O coordenador de consórcio não pode ser alterado, ou seja, o consórcio é acreditado num determinado ano e o coordenador mantém-se o mesmo até ao fim dessa acreditação. A alteração de coordenação de consórcio pressupõe a queda do consórcio e dessa certificação e, portanto, se, a título de exemplo apenas, a Universidade do Algarve entender liderar um consórcio e pedir essa acreditação este ano e no próximo ano quiser fazer circular essa coordenação, porque não tem forma de dar resposta às responsabilidades desse consórcio, se o coordenador pretender sair, o consórcio vai cair. A mesma coisa pode acontecer quando há alterações ao consórcio. O consórcio é acreditado com determinado tipo de pressupostos. E nesta candidatura KA 130 falamos de uma candidatura que tem conteúdo, que tem questões de desenvolvimento, onde os parceiros, e em concreto o coordenador que lidera a candidatura, é convidado a apresentar a sua estratégia à matriz do consórcio, porque é que aquelas instituições querem trabalhar em conjunto, qual é a valia que aquele projeto coletivo vai ter face à soma dos projetos individuais de cada uma das instituições que fazem parte do consórcio e, portanto, a constituição da parceria é sujeita a uma avaliação de qualidade, entre outras matérias, tais como a relevância e qualidade do próprio consórcio em matéria de atividades, mas isso significa que se pretendermos, depois da acreditação atribuída, promover alterações ao nível da parceria, isso pode pôr em causa aquilo que são as virtudes que estiveram na base da certificação. Não quer dizer que aconteça, pode não acontecer. Em vários momentos ou em vários casos já tivemos pedidos de alteração de consórcio, temos pedidos ainda pendentes, na verdade, mas que, enfim, à partida não põem em causa a virtude do consórcio inicial, mas não é uma certificação que possa ser livremente alterada caso essa alteração ponha em causa aquilo que é a identidade inicial do consórcio que esteve na base da sua aprovação. Ao contrário do projeto tradicional de mobilidade, este tipo de projeto ou de proposta tem que ter todos os parceiros identificados logo em fase de candidatura, temos que saber quem são as entidades que vão ser constituintes do consórcio e quando esta ação não é um fim em si mesmo, como eu tentei explicar. Portanto, nós pedimos uma acreditação de consórcio para permitir que um determinado grupo de entidades possa ter acesso a financiamento em conjunto. E, portanto, este primeiro passo é o da acreditação de consórcio, mas caso ele seja certificado, isso por si só não vai dar acesso ao financiamento. O acesso ao financiamento só pode acontecer por via da candidatura à ação KA 131 ou da ação KA 171, que vamos ver também em seguida. E, portanto, num primeiro ano de um determinado consórcio que está a pedir a acreditação, assumindo que quer também pedir para esse grupo, em caso de serem acreditados, financiamento, teremos que apresentar as duas candidaturas em simultâneo. Isto significa que teremos que primeiro fazer a candidatura para o pedido de acreditação, submetê-la na plataforma Erasmus+, e depois fazer um pedido de financiamento com base nesse consórcio que está a tentar ser acreditado para a ação KA 131 ou KA 171 em função daquilo que seja a ambição ou a estratégia do consórcio. E, portanto, no caso em que o consórcio está no seu primeiro ano, temos que apresentar as duas candidaturas em simultâneo, mas devemos sempre apresentá-la por esta ordem que aqui está. Ou seja, primeiro pedimos a acreditação, porque essa acreditação, uma vez atribuída, gera uma codificação ou um código que vai permitir ao consórcio continuar a pedir financiamento em futuros anos de projeto. No primeiro ano, como ainda não está a acreditação dada, a própria candidatura de acreditação ao consórcio vai gerar uma codificação que vão ter
que vai ter que ser usada depois na candidatura de pedido de financiamento. Porque, para quem tenha experiência, o pedido de financiamento tem sempre associado ao coordenador de projeto ou quem se está a candidatar um código de acreditação. Por norma, esse código, caso o projeto seja institucional ou individual, é o código da Carta Erasmus ou o código Erasmus. Quando falamos de um projeto de consórcio, esse código é gerado, neste caso, por via da ação KA 130. Uma vez acreditado, terá uma validade até 2027 e permite que uma instituição de ensino superior possa ter, enfim, atividades de mobilidade ao abrigo de mais do que um projeto. O seu projeto institucional e individual, que é o projeto tradicional, e eventualmente por via dos projetos de consórcio do qual venha a participar. E eu digo projetos porque uma instituição de ensino superior pode estar envolvida em mais do que um projeto de consórcio, pode coordenar um ou mais projetos de consórcio. É óbvio que não pretendemos que todas coordenem projetos de consórcio ou que todas participem de forma indiscriminada ou sem critério em projetos de consórcio, mas de facto essa possibilidade existe. O que importa é que esses consórcios sejam consequentes e de alguma forma permitam de facto gerar valor e valias para as instituições participantes e principalmente para os indivíduos dessas instituições. Avançamos para a ação KA1 KA131, que é a ação central do ensino superior no âmbito do programa Erasmus+, é a mais conhecida, é aquela que de alguma forma deu o nome e dimensão ao programa Erasmus naquilo que é a sua existência atual. E quando falamos, ou quando dizemos que o Erasmus faz este ano 39 anos de existência, é precisamente, ou tudo começou precisamente com aquilo que é hoje em dia a ação KA131 e que promove, como podemos ver já em seguida, a mobilidade de estudantes e também de pessoal das instituições de ensino superior. Aqui neste slide podemos ver que a data de candidatura é exatamente a mesma da ação KA 130, 19 de fevereiro às 12 horas de Bruxelas, e que é uma ação descentralizada e que, portanto, a candidatura é feita por via da plataforma Erasmus+. Nós deixamos sempre aqui nestes slides aquilo que é o nosso contacto. Hoje em dia, como alguns de vós saberão, a agência tem uma política de comunicação e de contacto, enfim, diferente, tem vindo a ser alterada, portanto, deixámos de usar como meio de comunicação primordial o e-mail. Temos um centro de contacto onde, de alguma forma, as pessoas interessadas nos podem contactar, mas dando já de antemão determinado tipo de informações nas suas questões que nos permitem depois fazer uma triagem, não só em relação aos assuntos que têm que ser tratados, mas também para onde é que eles serão melhor dirigidos aqui dentro da estrutura da Agência Nacional. E, portanto, esse é o contacto do centro de contacto. O projeto KA131 é um projeto que permite a uma instituição de ensino superior isoladamente ou a um projeto de consórcio organizar vários tipos de atividades de mobilidade. E que são estas que vemos aqui. Portanto, dentro do KA131, que é um projeto que é dedicado a promover atividades de intercâmbio e de mobilidade dentro do espaço europeu, principalmente, embora depois tenha uma componente que lhe permite, que permite às instituições organizar atividades para fora da Europa, é uma ação que está essencialmente focada na promoção da mobilidade para a aprendizagem dentro do espaço europeu. E esse tipo de mobilidade pode ter, e essa mobilidade pode ter várias formas, desde logo para estudantes do ensino superior, pode assumir a forma de um período de estudos, que é um período convencional de frequência académica, ou de um período de estágio, uma experiência profissionalizante em contexto de trabalho. Falemos de estágios curriculares ou estágios profissionais que, enfim, da livre iniciativa dos próprios estudantes ou recém-diplomados, aconteçam mesmo que o seu ciclo de estudos ou curso não exija que os mesmos se realizem. E para pessoal, para os profissionais que estão ligados ao ensino superior, sejam eles docentes ou colaboradores não docentes, a possibilidade de realização de mobilidades individuais para lecionação ou para dar formação, são as modalidades de missões de ensino, ou para recebermos formação, seja ela num contexto estruturado e formal ou num contexto não formal, nomeadamente por via da realização de visitas de observação, de atividades de job shadowing, de participação em determinado tipo de seminários ou semanas internacionais que podem ser consideradas experiências formativas. Para além deste tipo de atividades, temos ainda a realização de programas intensivos mistos, que veremos mais à frente, mas acima de tudo que são digamos, mini projetos coletivos,
como o próprio nome indica, são intensivos no tempo porque são de curta duração, têm sempre uma componente virtual obrigatória e que desde 2021 regressaram à órbita do setor do ensino superior por via dos seus projetos de mobilidade. Independentemente do tipo de atividade, o facto de o programa investir na possibilidade de os indivíduos do espaço europeu poderem ter uma experiência de aprendizagem fora do seu país de origem, pretende gerar determinado tipo de impactos. Como tentamos explicar sempre que fazemos estas apresentações, o programa Erasmus+ não é um fim por si só, é um instrumento que está ao serviço da estratégia da União Europeia, ou da agenda política da União Europeia, e que pretende contribuir para, precisamente, um espaço europeu que seja coeso, que seja integrado, reconhecido entre todos aqueles que o constituem e que, de alguma forma, seja um espaço também de livre circulação e de mútuo reconhecimento e, de alguma forma, de proximidade entre os vários países e povos que fazem parte da Europa. E por isso mesmo, isso tem que ser um trabalho feito que começa principalmente nas pessoas e nos indivíduos. E, portanto, quando promovemos atividades de mobilidade, seja para estudantes ou recém-diplomados, seja para o pessoal docente e não docente das instituições, pretendemos contribuir, entenda-se o programa, contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional destes indivíduos, por via das experiências que realizem, e desde logo para o pessoal docente e não docente, permitir que, enquanto profissionais, mas também enquanto pessoas, possam ter acesso a novos ambientes de ensino e de aprendizagem, possam ter acesso a novas metodologias de ensino, desenvolver competências diversas, pedagógicas, linguísticas, de desenvolvimento curricular, fruto também das responsabilidades que têm na sua comunidade académica, possam ter uma prática comum ou regular de desenvolver atividades transnacionais com os seus pares de outros países, de outras instituições, e que possam naturalmente ser também um elemento catalisador naquilo que é o desenvolvimento dos seus estudantes ou dos seus aprendentes e também daquilo que é o desenvolvimento organizacional da instituição à qual estão vinculados. E, portanto, essas experiências de mobilidade pretendem, de alguma forma, ativar se não todos, alguns destes impactos a nível individual. Para os estudantes, como é óbvio, uma experiência de mobilidade pretende permitir-lhes ter novas perspectivas do mundo, novas perspectivas daquilo que é a experiência de aprendizagem, ter novos conhecimentos, alargar a sua rede de contactos, também aqui desenvolver competências diversas, sejam elas linguísticas, transversais, digitais, e também desenvolver a pessoa em si, permitindo-lhe, por via dessas competências transversais, ser uma pessoa e um futuro cidadão mais preparado, mais informado, com maior capacidade de adaptação e também, e por conseguinte, com um nível de empregabilidade superior. Tentando entrar em detalhe, mas não sendo muito exaustivo, ou tentando não ser muito exaustivo, porque uma hora já lá vai, a mobilidade de estudos é uma mobilidade dirigida aos estudantes do ensino superior, sejam eles de primeiro, segundo ou terceiro ciclo, licenciatura, mestrado, doutoramento, ou no caso de Portugal, sejam eles estudantes dos cursos técnicos superiores profissionais. O destino é, por norma, um destino no espaço europeu, e por espaço europeu entenda-se um de 32 países, não contando com Portugal, que fazem parte do programa Erasmus+, nomeadamente os 27 Estados da União Europeia e ainda os 6 Estados associados ao programa, que são a Turquia, a Islândia, a Noruega, o Liechtenstein, a República da Macedónia do Norte e a Sérvia. E, portanto, este universo de 33 países é aquilo que nós designamos aqui como destino europeu, mas dentro da ação-chave K131, existe também a possibilidade de, sempre que um projeto tem financiamento, podermos dedicar até 20% desse orçamento para mandar estudantes ou o nosso pessoal para fora da Europa. Não é esse o objetivo, mas de alguma forma permite, por esta solução, que todas as instituições, mesmo que não tenham um projeto K171 aprovado, tenham ambições de ter atividades de intercâmbio para lá do território europeu e, portanto, podem dedicar até 20% do seu orçamento em atividades com países de fora deste grupo dos 33. A mobilidade tradicional é uma mobilidade de longa duração e é presencial. Significa que deve ter uma duração entre 2 a 12 meses e, por norma, tem uma componente virtual que é opcional. Esta é, como é que eu ia dizer, a configuração
central daquilo que é uma experiência de mobilidade para um estudante do ensino superior no âmbito do Erasmus. Ou seja, sabemos que desde 2021 o programa tornou-se mais diversificado e mais inclusivo naquilo que são os formatos de mobilidade que proporciona. As instituições têm hoje em dia ao seu dispor mobilidades de longa ou média duração, como são estas de 2 a 12 meses, mas também oportunidades de curta duração. No entanto, devem ter a preocupação de, por várias razões, que não vou aqui agora detalhar, devem ter a preocupação de fazer da mobilidade de média ou longa duração aquilo que é a sua mobilidade padrão. Não quer dizer que existam números ou dados quantitativos ou proporções de referência, mas a orientação da Comissão Europeia, se não estou em erro, no guia para a mobilidade, no handbook para a mobilidade, que é um dos documentos de referência que devemos ter connosco quando temos estes projetos em curso, refere precisamente isso. A mobilidade de curta duração está acessível a todos, mas a tendência ou o padrão deve ser a mobilidade de 2 a 12 meses, precisamente porque está demonstrado que essa experiência de imersão produz os impactos que vimos anteriormente e que se pretendem atingir de uma forma, enfim, mais evidente. De qualquer maneira, para além da mobilidade tradicional de 2 a 12 meses, há também a mobilidade física sempre inferior a 2 meses, nomeadamente a mobilidade de curta duração de 5 a 30 dias. É, como eu referi, uma mobilidade, uma tipologia de mobilidade acessível a todos, mas foi concebida inicialmente para tornar o programa mais inclusivo e, portanto, especial atenção para este tipo de mobilidade, como sendo, por exemplo, uma possibilidade para estudantes que tradicionalmente não participariam numa atividade de Erasmus, porque têm determinado tipo de situações de desvantagem, seja do ponto de vista da sua saúde, da sua mobilidade, seja do ponto de vista socioeconómico, seja porque estão em cursos superiores que não têm tradição de mobilidade ou onde os currícula não têm tanta flexibilidade para permitir que vão fazer uma parte desse ciclo de estudos no estrangeiro e, portanto, aqui as mobilidades de curta duração podem ser uma solução interessante e inclusiva para estes públicos que não se enquadram ou que não se revêem numa atividade de mobilidade tradicional entre 2 e 12 meses ou pelo menos de 1 a 2 semestres. Mas para além dessa possibilidade de mobilidade de curta duração livre, com o objetivo de fazer um mini estágio ou um mini período de estudos, temos também a possibilidade de participação em programas intensivos mistos, aquilo que é aqui designado de BIP, precisamente, e como vamos ver mais à frente, porque são tipologias de cooperação e de intercâmbio concebidas precisamente para momentos de curta duração. De qualquer maneira, em todos estes casos, a mobilidade, seja nos BIP, seja nas mobilidades de curta duração para estudantes de primeiro e segundo ciclo ou de ciclos curtos, existe sempre uma componente virtual que é obrigatória. Ou seja, se o estudante decidir ir fazer uma mobilidade de 5 a 30 dias, ele tem que ter como complemento uma componente virtual. E isto significa que tem que ter uma componente virtual, significa que tem que realizar trabalho colaborativo, tem que realizar, eventualmente, frequência académica à distância e que será um período virtual que é complementar depois da sua experiência física de curta duração entre 5 e 30 dias. Os únicos públicos, ou o único público que está isento desta obrigatoriedade de uma componente ou de um período virtual associado à mobilidade presencial de 5 a 30 dias, são os estudantes de terceiro ciclo. Precisamente, e uma vez mais na lógica de tornar o programa mais acessível e inclusivo, quando foi concebida esta mobilidade de curta duração a partir de 2021, foi pensado que o terceiro ciclo poderia ser captado de uma forma que não estava a ser até essa data. E precisamente porque, se calhar, para um estudante de doutoramento, estar 2, 6, 10 meses fora pode não ser interessante, pode ter outras opções para realizar atividades de intercâmbio e, portanto, a solução tradicional do programa em matéria de mobilidade não estava, se calhar, pensada para estes estudantes de terceiro ciclo e, portanto, não é que não possam realizar a mobilidade tradicional de 2 a 12 meses, mas têm, acima de tudo, também a facilidade de realizar mobilidades de curta duração no âmbito do seu terceiro ciclo, sejam elas para realizar um período de estudos ou um período de estágio. As atividades de estudos são conciliáveis com estágios, ou seja, um estudante que vá para fora pode, em simultâneo, embora não seja muito comum, realizar também uma atividade de estágios, e cada estudante ou aprendente ou recém-diplomado tem, entre o momento em que inicia um ciclo de estudos e o momento em que o conclui, e até 12 meses após essa conclusão,
a possibilidade de realizar até 12 meses de mobilidade, seja estudos ou estágio, sejam 12 meses seguidos ou em alternância ao longo dos seus 3 anos de licenciatura e mais o ano em que é, de alguma forma, recém-diplomado ou, enfim, a mesma coisa para o ciclo de estudos de mestrado. Os estágios são em tudo semelhantes àquilo que é a experiência de estudos, portanto, são realizáveis a partir logo do primeiro ano de estudos superiores, têm como públicos-alvo os mesmos, os estudantes de ciclo curto de licenciatura, mestrado ou doutoramento, mas também estão acessíveis a quem termina o curso e, portanto, os diplomados ou recém-diplomados, e entenda-se por recém-diplomado todo o estudante que concluiu o curso ou o seu ciclo de estudos, licenciatura, mestrado ou doutoramento, até há 12 meses atrás. Portanto, tem um período de 12 meses após a conclusão em que tem a condição de recém-diplomado para o programa e, portanto, os estágios estão acessíveis não só aos estudantes destes ciclos que eu referi, mas também aos recém-diplomados. A condição é de que estes recém-diplomados se candidatem ainda durante o momento em que são estudantes, nomeadamente durante o seu último ano de estudos. O destino também aqui pode ser europeu ou internacional, tendo sempre por base a tal regra dos 20%, e também aqui as regras para as curtas durações são as mesmas, portanto, apenas os estudantes de terceiro ciclo estão isentos de uma componente virtual quando a mobilidade é de curta duração. Vamos avançar porque o tempo não está também, não estamos muito à vontade, digamos assim. Para a mobilidade pessoal, docente ou não docente das instituições de ensino superior, a possibilidade que o programa oferece é, desde logo, a possibilidade de uma missão de ensino ou uma missão de formação. A missão de ensino entende-se ou deve entender-se como sendo o participante, o emissor do conhecimento ou dos conteúdos e, portanto, mesmo que não seja docente na sua instituição de origem, podemos ter um colaborador não docente a realizar uma missão de ensino numa lógica, por exemplo, de formador. Isso pode muitas vezes acontecer ao nível dos BIP, por exemplo, que são programas intensivos de curta duração, onde as instituições parceiras de cada BIP têm contributos, não só selecionando ou envolvendo alguns dos seus aprendentes, mas também, muitas vezes, disponibilizando o seu staff para ser também, digamos, serem os formadores ou os professores no âmbito desse BIP. E, portanto, nada impede que esse formador seja alguém que não vem da carreira docente. Okay? Isso depois depende daquilo que é a estratégia de cada instituição e das intenções de cada parceria no âmbito de cada BIP. De qualquer maneira, falamos aqui de missões de ensino, estão acessíveis a colaboradores docentes e não docentes, uma vez mais, o destino pode ser europeu ou para fora da Europa, uma vez mais com essa limitação dos 20%. A mobilidade física é sempre obrigatória, a componente virtual é sempre opcional, para o caso do staff, ok? As mobilidades de staff são, por natureza, mobilidades de curta duração, portanto, têm sempre, ou por norma, têm uma duração que não pode exceder os 2 meses, ou melhor, não pode de todo no âmbito dos projetos K1, e não tem uma duração mínima, sendo que entenda-se por mínimo os 2 dias ou 8 horas de trabalho, seja uma missão de ensino ou de formação. Isto quando falamos em atividades para o espaço europeu. Se falarmos em atividades para fora da Europa, então aí a mobilidade de staff tem que ter um mínimo de 5 dias. Portanto, por norma, a mobilidade está situada entre 2 dias e 2 meses. 5 dias é o mínimo quando essa mobilidade acontece fora da Europa. Quando falamos em participações em BIP, também temos um mínimo de 5 dias e um máximo de 30, mas acima de tudo são sempre atividades de curta duração também, como é óbvio e natural. O staff já são, enfim, tem aqui vão na condição de profissionais e, portanto, a possibilidade de se ausentarem por períodos muito longos também, sabemos, é muito difícil. As missões de ensino podem, uma vez no destino, ser conciliadas com missões também de formação, caso se proporcione naquilo que seja a atividade que venha a ser organizada. A missão de formação é, como eu tentei explicar, uma missão que permite aos profissionais do setor do ensino superior, ligados às instituições de ensino superior, de alguma forma, continuarem o seu desenvolvimento pessoal e profissional de uma forma contínua, ou seja, podem encarar esta possibilidade de missão de formação como dando-lhe acesso a novos conhecimentos, novas competências, à reciclagem ou à reformulação daquilo que são determinados perfis profissionais e, portanto, isso pode-se fazer também com recurso aqui ao programa Erasmus, por via de missões de formação que são mais ou menos estruturadas, que são mais ou menos realizadas em contexto formal ou não formal.
Também aqui as características são exatamente as mesmas, missões de 5 a 30 dias e missões, caso falemos de BIP, e por norma missões entre 2 dias e 2 meses enquanto missão tradicional, ou se essa missão for para fora da Europa, entre 5 dias e 2 meses. Uma vez mais, pegando aqui no exemplo do BIP, apenas para fazer um esclarecimento. Um BIP pode e deve, o BIP é sempre realizado, e vamos ver isso já a seguir. O BIP acontece tendo aprendentes e tendo docentes. No caso, os aprendentes de um BIP não têm necessariamente de ser estudantes. Podemos realizar BIPs apenas para staff das instituições de ensino superior em que o próprio staff é aprendente. Se um elemento do staff de uma instituição quiser ir participar no BIP enquanto aprendente, ele vai com uma bolsa de missão de formação, esta que temos aqui. No entanto, se o staff da instituição for participar no BIP enquanto professor ou formador desse BIP, ele vai com uma bolsa de missão de ensino. Não sei se isto é claro, mas pronto, fica aqui esta distinção apenas para que se perceba. Os programas intensivos mistos, então, são, como o próprio nome indica, são projetos mistos que englobam várias instituições e indivíduos ou participantes individuais de cada uma dessas várias instituições. No mínimo, tem que acontecer com uma parceria de 3 instituições de ensino superior de 3 países diferentes. Tem que ter um mínimo de 10 participantes enquanto aprendentes. E as agências nacionais atribuem financiamento para a organização destes BIPs até um máximo de 20 participantes. Isto significa o quê? O BIP, para ser elegível, tem que garantir que existe pelo menos 10 aprendentes e o apoio que vai ter é um apoio máximo para 20. Mas nada impede as instituições que organizam o BIP de levarem 30, 40, 60 participantes. O programa é que tem um teto limite em matéria de financiamento que fica situado nos 20 participantes, e por participantes entenda-se aprendentes. E como o programa atribui um montante de 400 euros por participante, significa que cada BIP é financiado no máximo com 8.000 euros em função do número de participantes que identifique inicialmente e que depois seja contratualizado. E, portanto, se for um BIP que tem apenas previstos 15 participantes, esse BIP vai ter um financiamento de 6.000 euros, 400 euros por participante. Portanto, isto creio que não é novidade para a maioria de vós, mas fica aqui esta lembrança. Ainda como requisito, o BIP tem que ter sempre uma componente virtual associada e tem que conferir a atribuição de 3 créditos ECTS ou de 3 ECTS aos seus aprendentes. Portanto, em função do tipo de programa presencial que tem a tal componente virtual obrigatória associada, que pode acontecer antes, durante ou depois da parte presencial, tudo isso em conjunto tem que permitir aos aprendentes obterem 3 créditos no mínimo. Acima de tudo, é uma tipologia de colaboração ou de atividade que pretende promover atividades de mobilidade mista, tem uma componente presencial e também uma componente virtual, pretende permitir que este grupo de instituições que levam consigo cada uma delas determinados estudantes e staff, e que, portanto, todos em conjunto, que podem ser até das mesmas áreas disciplinares ou de estudo ou não, todas em conjunto conseguem desenvolver abordagens inovadoras em matéria de ensino e de aprendizagem, conseguem refletir sobre determinadas matérias de outras perspectivas, ou numa perspectiva mais transversal ou transdisciplinar, e, portanto, pretende, acima de tudo, também promover esta transdisciplinaridade e esta capacidade de pôr em contacto diferentes conteúdos ou áreas de estudo e de investigação. Ainda são sempre cursos de curta duração, como já vimos, de 5 a 30 dias e que, também como já vimos, tem uma componente virtual obrigatória. O financiamento, como eu referi, é um financiamento para a organização. Quando no vosso projeto K131 ou na vossa proposta pedirem financiamento para BIP, o dinheiro que venham eventualmente a receber não é para ser usado a pagar bolsas de mobilidade. Esse dinheiro significa que se estão a pedir orçamento para BIP, estão a pedir orçamento para organizarem um BIP. Significa que vão ser organizadores ou coordenadores de um determinado BIP, de um ou mais, seja ele realizado na vossa instituição ou noutro local, mas estão a receber dinheiro para a gestão dessa atividade. E, portanto, quando quiserem, portanto, os 400 euros até ao máximo de 20 participantes, portanto, o máximo de 8.000 euros serve para poderem
proceder ao arrendamento de espaços, poderem desenvolver materiais pedagógicos que são usados no BIP, poderem organizar atividades culturais ou outro tipo de atividades associadas ao período do BIP, poderem adquirir determinado tipo de como é que eu hei de dizer, ferramentas que sejam necessárias para realizarem essas atividades e, portanto, estes 8.000 euros no máximo são uma verba de gestão, não são verbas para gerar bolsas. As bolsas que os estudantes que vão participar no BIP e o staff que também vai participar no BIP vão ter para poderem deslocar-se por um período de 5, 10, 30 dias para participar no BIP, são bolsas que são bolsas SMS ou STA ou STT, portanto, são bolsas para estudos, no caso dos estudantes, ou são bolsas para missões de ensino ou de formação, no caso do staff. E, portanto, essas bolsas, no entanto, não são atribuídas com recurso aos valores padrão das bolsas de média duração, são bolsas de curta duração e que têm aqui, como vemos, um per diem de 79 euros por dia, mais o montante de viagem, caso a participação no BIP vá até 14 dias. Se essa participação for para lá dos 14 dias, portanto, 15 a 30 dias, esse per diem baixa para 56 euros, e mantém-se naturalmente a atribuição do valor de viagem. Creio que este esquema, acima de tudo, acho eu, é claro. Portanto, no mínimo tem que existir 3 instituições associadas ao BIP, 2 delas serão necessariamente instituições de envio e a outra é a instituição de acolhimento, e com isto fazemos uma parceria de 3 instituições, mas podemos ter mais instituições de envio, ok? A IES coordenadora é, por norma, a IES ou a instituição de acolhimento da atividade, portanto, quem recebe o dinheiro e que tem a responsabilidade de o gerir é também quem organiza o BIP, mas sabemos, e temos vindo a assistir a vários casos em que isso nem sempre acontece, em que a parceria destas instituições decide realizar o BIP noutro local que não o da instituição, que é a instituição coordenadora que pediu e que viu atribuído o seu financiamento para este programa intensivo misto. Avançamos então aqui no âmbito do K131 para a parte do financiamento. O ano passado, olhamos aqui para os valores de staff, o ano passado os valores de staff não sofreram alterações e, portanto, não há grandes alterações do ano passado para este ano nesta matéria do staff e das viagens, nomeadamente nas viagens os valores mantêm-se inalterados. E aqui na questão do staff, nas tabelas de staff, também não há nenhuma novidade, a não ser esta passagem que temos aqui a azul claro, e que, de alguma forma, permite às instituições que convidam especialistas de empresas a virem às suas instituições dar palestras, seminários, permitir momentos formativos ou de aprendizagem aos estudantes da instituição e que, portanto, podemos pagar a um especialista estrangeiro que venha de uma determinada organização que seja interessante para os nossos estudantes de gestão, para os nossos estudantes de enfermagem, para os nossos estudantes de arquitetura. Podemos convidar determinados especialistas e financiar essa deslocação desse especialista à nossa instituição ao abrigo de uma missão de ensino STA. E, portanto, isso é a única atividade que dentro do projeto K131 pode ser paga numa lógica de incoming, ou seja, os projetos K131 financiam atividades de indivíduos que saem de Portugal para o estrangeiro, mas neste caso, no convite a especialistas convidados, podemos financiar esta atividade de incoming. E nesse caso, este ano, esse montante passou a estar equiparado àquilo que é o montante da mobilidade internacional, ou seja, são 170 euros por dia. Não vou ter aqui capacidade de explicar isto de forma muito sucinta, portanto vou avançar, apenas deixar esta referência. Em matéria de viagens não há grandes alterações. O ano passado, se bem se recordam, não sei se foi o ano passado, mas pronto, tivemos uma alteração aqui na distribuição de países dos grupos, portanto, hoje em dia temos uma grande concentração de países no grupo 1, o que significa que o custo de vida está elevado na generalidade dos países, isto segundo os critérios que a Comissão Europeia estabelece para fazer esta categorização. De qualquer maneira, não há novidades do ano passado para este e, portanto, Portugal mantém-se aqui no grupo 2, com estes valores de referência, sempre que queira mandar o seu staff para fora. Em matéria de estudantes, também não há novidades em relação... Quer dizer, há um ano atrás, quando apresentámos este slide, os montantes que aqui estavam não eram estes. Ou seja, em 2025 a agência portuguesa teve a capacidade de aumentar as bolsas de referência mensais. É óbvio que ainda ficam aquém do que seria desejável, mas aumentámos em 50 euros as bolsas mensais para cada um destes grupos, seja para estudos ou para estágio. Deixar apenas aqui uma observação para quem não tenha isso presente, que as bolsas de estágio para o mesmo país de destino
em função de ser do grupo 1, 2 ou 3, a bolsa de estágio corresponde sempre a mais 150 euros por mês em relação ao valor de estudos, portanto isso é uma regra da própria Comissão. Portanto, aqui vemos que as bolsas de estudos hoje em dia situam-se entre os 400 e os 500 euros por mês para estudantes, e este estágio entre os 550 e os 650 euros por mês. Em qualquer um destes casos, também para além da bolsa mensal que o estudante recebe nestes montantes, recebe também desde 2024 um montante de viagem que é atribuído em função da escala ou das bandas que vimos no slide anterior, fruto daquilo que é a distância entre a sua instituição de origem e a instituição de acolhimento para onde vai realizar o seu período de estudos ou estágio. Temos bolsas diferenciadas para as instituições de ensino superior ou para os estudantes que vêm de instituições de ensino superior das nossas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e também temos bolsas diferenciadas sempre que esteja em causa mobilidade para fora do espaço europeu, entenda-se, para a mobilidade internacional nestes montantes. Não posso alongar muito mais nesta matéria. Portanto, avançamos agora para aqui para a ação K171, que é em muita coisa comparável à ação K131, mas que tem aqui algumas particularidades e, portanto, eu recupero aqui a comparação que foi feita. A ação K131 é uma ação focada no espaço europeu e, acima de tudo, financia atividades outgoing, ou seja, à exceção da questão dos especialistas convidados, os projetos K131 financiam os participantes individuais de Portugal que querem ter uma experiência de aprendizagem fora do nosso país. No caso do K171, o projeto, a lógica de projeto é um pouquinho diferente e já vamos ver porquê. Este tipo de projetos financiam não só estudantes e staff de Portugal para fora, mas também e principalmente estudantes e staff que venham de instituições nossas parceiras e que estão situadas fora da Europa, mas que queiram vir ter a sua experiência de aprendizagem em Portugal. Ou seja, aqui uma grande parte do orçamento da ação K171 é dedicada ao financiamento de atividades de mobilidade incoming e não de outgoing, como vemos no K131. De qualquer maneira, deixar aqui uma nota apenas para dizer que aqui o prazo de candidatura é exatamente o mesmo da ação K131 e da K130, é dia 19 de fevereiro, às 12 horas de Bruxelas. Eu antes de levantar pedi aqui só, eu já percebi, não sei se o nosso chat está ativo, não sei se temos alguma questão pendente que entendam que possa fazer sentido responder. Peço aqui a ajuda das minhas colegas, se não vou avançando. O chat está ativo e nós temos andado a responder as questões, portanto. Muito bem, pronto, então não é preciso nada. Ainda bem. Obrigado, então, Laura, e obrigado a todas as colegas também que estão a fazer esse trabalho. Então avançamos para a ação K171, porque o tempo, de facto, é escasso e não estamos muito adiantados, eu diria, e aí a responsabilidade é minha, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais ágil. Então, a ação K171, como eu referi há pouco, tem muitas semelhanças com a ação K131, permite a realização do mesmo tipo de atividades, portanto, mobilidade de estudantes para estudos ou estágio, mobilidade pessoal para ensino ou para formação. Pode também ser uma tipologia de projeto liderada por uma instituição isoladamente ou por um consórcio de instituições que tenha sido previamente acreditada ao abrigo da ação KA130 e é, obviamente, uma candidatura independente da candidatura KA131. O que é que eu quero dizer com isto? A candidatura KA131 é uma candidatura muito simplificada e que está acessível a qualquer instituição que tenha uma carta Erasmus previamente atribuída ou a qualquer consórcio que tenha sido certificado. Uma candidatura K171 tem outro nível de dificuldade, que é um processo que é competitivo, ou seja, enquanto no K131 não há avaliações de qualidade, as instituições que se candidatem dentro da formalidade que a ação exige e que sejam elegíveis obtêm financiamento. Aqui na ação K171 não acontece dessa forma. As candidaturas têm questões de conteúdo e são sujeitas a uma avaliação qualitativa e depois, em função da classificação de cada proposta e até ao limite do financiamento disponível, os projetos ou as candidaturas poderão vir a ser financiadas ou não. De qualquer maneira, também aqui existe a mesma lógica do K131, a instituição participa enquanto instituição isoladamente ou ao abrigo de um consórcio e pode estar presente em mais do que um consórcio. Não vou aqui fazer uma caracterização aprofundada, porque não há grandes diferenças entre aquilo que é a mobilidade de estudantes neste projeto e no projeto K131. Deixar apenas a indicação de que a diferença principal
para além, pronto, aqui as semelhanças é que todos os ciclos de estudo estão acessíveis e também podemos realizar mobilidades físicas de média e longa duração ou de curta duração com as mesmas regras. Há uma diferença grande que, não sei se repararam neste slide, ao abrigo do projeto K171 não existem BIPs, portanto não se organizam programas intensivos mistos. Os programas intensivos mistos só são possíveis de organizar ao abrigo de um projeto K131. E aí, quando organizamos um BIP num K131, podemos até trazer estudantes que vêm de fora da Europa para o nosso BIP, embora eles não contem para aquele mínimo de 10 participantes, mas até podemos trazê-los com bolsas que nós próprios damos ao abrigo do nosso projeto K171. Enfim, é um pouquinho complexo, não vou baralhar ninguém agora com essa reflexão, mas apenas dizer que estas duas ações podem e devem ser vistas como ações complementares e que, portanto, sempre que uma instituição tenha a possibilidade de ter dois projetos ou projetos ativos em ambas as ações, pode e deve usá-los numa lógica de complementariedade, usando com determinado projeto ou compensando com determinado projeto aquilo que outro projeto não consegue, de alguma forma, proporcionar. Também aqui as mobilidades podem ser vistas e há um formato mais flexível para estudantes de doutoramento e também aqui podemos, para estudantes, organizar períodos de estudo e períodos de estágio. A mobilidade pessoal é exatamente a mesma, tem a mesma caracterização daquilo que vimos no K131, podem ser missões de ensino ou missões de formação, estão aqui de alguma forma explicadas. A missão de ensino é uma missão de docência ou lecionação, a missão de formação é como o próprio nome indica, é uma atividade formativa que pode simplesmente acontecer em contexto formal, de forma estruturada, ou em ambientes menos formais, não formais. Enfim, não vou entrar pelo informal, porque isso já é o pelour aqui de outros setores do programa, mas, acima de tudo, que não tem que ser uma formação estruturada, pode ser uma visita de observação, pode ser um job shadowing, pode ser a participação numa Staff Week internacional. A grande diferença, face ao K131, é que aqui, como já vimos anteriormente, a mobilidade tem que ter uma duração mínima de 5 dias. E hoje em dia, então, podemos olhar para o mundo como sendo o destino possível da ação K171. Ou seja, enquanto na ação K131 estamos focados no espaço europeu, que é esta mancha azul escuro que vemos no centro, são os tais 33 países que são Estados-membros ou Estados associados ao programa e que são 33, na ação K171, o resto do mundo, ou todas as restantes regiões, são o destino possível ou a origem possível dos participantes no nosso projeto, sejam eles estudantes ou staff. Deixamos aqui a vermelho dois países que estão hoje em dia interditos de participação no Erasmus por razões óbvias, que são a Rússia e a Bielorrússia, sendo que no caso da Federação Russa, por si só e na origem, ela representa a região 4, porque olhando aqui para este mapa e para a tabela da esquerda, percebemos que o programa Erasmus divide o mundo em 14 regiões. Aqui só vemos 12. Ou, na verdade, até podemos ser mais generosos e dizer que ele divide em 15, não é? Se assumirmos que a primeira região de todas é o grupo dos países do Programa Azul Escuro, depois temos estas 12 regiões e depois ainda temos as regiões 13 e 14 que, conforme terão visto nas tabelas do K131, dizem respeito a países que são europeus, mas que não estão associados ao Programa Erasmus. Os exemplos mais óbvios são a Suíça e o Reino Unido, mas também Andorra, San Marino, o Mónaco, o Vaticano e outro tipo de Estados que são, sendo europeus, não têm o estatuto de participantes ou países do programa. Mas pronto, para a ação K171 o mundo está dividido em 12 regiões, sendo que a região 4 é a região da Rússia e, portanto, está automaticamente e por agora interdita de participar no programa e, portanto, não há atividades com esta região, portanto, também não vai haver orçamento dedicado para atividades com a Federação da Rússia. No entanto, temos outras 11 regiões e que de alguma forma têm maior ou menor proporção ou importância para o programa e em concreto aqui para Portugal, em função daquilo que também são as prioridades políticas, económicas, sociais e também os laços históricos e culturais que existem ou não com determinadas regiões. De qualquer maneira, este é um programa da União Europeia e nem sempre podemos usá-lo para dar resposta àquilo que são as nossas intenções enquanto país e enquanto instituição portuguesa. E, portanto, a Comissão Europeia define para esta ação determinado tipo de metas geográficas ou determinado tipo de restrições ou de proporções em função daquilo que é a sua agenda de política externa. Okay? Deixar apenas, e antes de avançar para o slide seguinte com essas metas, deixar apenas a indicação de que no ICM, dizer isto de forma muito clara, o staff pode ir para qualquer parte do globo,
menos para estas regiões interditas, e a nossa instituição pode receber staff para missões de ensino ou formação de qualquer parte do globo, não há restrições. Em matéria de mobilidade de estudantes, as nossas instituições podem receber estudantes de qualquer ciclo de estudos, primeiro, segundo ou terceiro, e que venham de qualquer parte do globo. No entanto, no envio de estudantes para o estrangeiro existem restrições diversas e, portanto, as nossas instituições não estão, ao abrigo de um projeto K171, autorizadas a enviar os seus estudantes de primeiro e segundo ciclo para determinado tipo ou para determinadas regiões ou países. Não vamos explorar aqui o motivo porquê, mas saibam que aí a mobilidade não é completamente livre. E então o que é que fazemos nessa situação? Podemos recorrer ao nosso projeto K131, ao abrigo do tal limite de 20% para mobilidades internacionais, e aí essas restrições não se verificam. Por exemplo, se quisermos mandar os nossos estudantes para uma unidade de estudos no Brasil, que é muito natural nas nossas instituições terem protocolos estabelecidos com instituições brasileiras por motivos óbvios, não o podemos fazer ao abrigo do K171, a não ser que sejam estudantes de terceiro ciclo. E, portanto, se quisermos dar bolsas para estudantes de primeiro ou segundo ciclo das nossas instituições terem um período de mobilidade no Brasil, temos que recorrer ao projeto K131. É apenas um exemplo. Pronto, mas estas metas regionais que estão aqui definidas e que são definidas a nível central na Comissão Europeia, elas de alguma forma dão-nos a entender aquilo que a Comissão Europeia pretende, por via do Erasmus, garantir na relação ou na cooperação com algumas das 12 regiões que vimos anteriormente. E, portanto, o que percebemos é que, por exemplo, a parceria oriental, que é a região 2, onde está, por exemplo, a Ucrânia, onde está a Moldávia, onde estão vários países do leste europeu e do Cáucaso, por exemplo, essa parceria oriental, acima de tudo, a Comissão Europeia pretende garantir que o foco das atividades de intercâmbio está, de alguma forma, na mobilidade de estudantes. A mesma coisa para os Balcãs Ocidentais, que são a região 1, que são o grupo de países que estão numa fase de pré-adesão à União Europeia e que são a principal prioridade em matéria regional, em termos regionais, não são a principal, mas são a segunda principal em termos de proporção de financiamento. Já com a África subsaariana, queremos que o programa dedique pelo menos 35% do seu orçamento aos países, a atividades de intercâmbio com os países menos desenvolvidos. Mas, por outro lado, deve haver o cuidado de não se gastar mais do que 8% do orçamento com cada país. Portanto, isto são metas regionais, nem todas as regiões as têm, mas nestes casos que aqui vemos identificados, elas existem e que são definidas a título central pela Comissão Europeia, o que significa que também têm que ser, de alguma forma, atingidas pelo grupo dos 33 países em conjunto ao longo dos 7 anos desta fase. Não será fácil, mas também não é uma missão que nos compete a nós, enquanto país, isoladamente, assegurar. Portanto, Portugal tem sempre, como qualquer país, alguma margem para distribuir o financiamento com determinadas proporções por cada uma destas regiões, mas, e portanto tem que ter estes referenciais para os respeitar, mas pode aqui fazer uso também de alguma margem, por exemplo, para beneficiar um pouquinho mais regiões como a América Latina, com a qual temos muita afinidade, ou mesmo outras regiões. Pronto, mas acima de tudo, para que se perceba a importância de cada região, vemos desde logo com 26% aqui do orçamento, isto para os 7 anos, pretende-se que 26% do orçamento para esta dimensão internacional do programa seja aplicado na África subsaariana e quase 20% nos Balcãs Ocidentais. E, portanto, estas são as duas principais regiões em matéria de cooperação internacional para a União Europeia, mas também o sul do Mediterrâneo com 17% e a parceria de leste, a tal vizinhança de leste, onde temos a Ucrânia, com 12%. Essas são, de facto, as 4 grandes regiões, se bem que a Ásia também pode e deve ser referida, são as grandes prioridades em matéria de atividades de intercâmbio e de cooperação no âmbito do programa Erasmus+. Pronto, aqui as lógicas de financiamento são um pouquinho diferentes do K131, as bolsas são mais elevadas, portanto, sempre que mandamos um estudante para fora, ele pode receber 700 euros por mês mais montante de viagem. Se recebermos um estudante vindo de outra região ou país fora da Europa, aí essa bolsa é de 850 euros por mês também e mais viagem. As curtas durações têm os mesmos montantes de referência e as bolsas para staff são ligeiramente inflacionadas. Se recebermos staff de um país terceiro não associado, pagamos 170 euros por dia mais viagem. Se enviarmos o nosso staff para o estrangeiro, pagamos 190 euros por dia mais viagem. Por cada mobilidade organizada, a instituição de ensino superior tem direito a 500 euros para verba de gestão.
Então, tentando aqui apresentar de forma muito óbvia estas duas ações naquilo que às diferenças diz respeito, enquanto os projetos K171 financiam atividades outgoing e incoming, os projetos K131 financiam apenas atividades outgoing, a tal exceção dos especialistas convidados é muito residual e é apenas uma parte ínfima das mobilidades STA. Enquanto na ação K171 a nossa candidatura já tem que identificar de forma expressa quem são as instituições com as quais vamos fazer as nossas atividades de mobilidade ou de intercâmbio, portanto temos que identificar em sede de candidatura as regiões, países e instituições com as quais queremos trabalhar. Isto não acontece no K131, a candidatura é simplificada e portanto não temos que dizer de antemão quais são os parceiros para os quais vamos mandar os nossos estudantes ao staff durante o projeto. Isso pode e deve ser definido pela instituição no melhor timing, por cada instituição no melhor timing que entenda. O que importa é garantir que esse protocolo ou esse acordo interinstitucional está firmado quando as mobilidades têm lugar, ou seja, a candidatura não vai exigir no K131 que a entidade coordenadora de projetos identifique os seus parceiros, mas parte do princípio que quando mandar os seus estudantes ao staff para determinado tipo de atividades, nomeadamente estudos ou missão de ensino, os parceiros com os quais está a trabalhar têm previamente assinado consigo um acordo interinstitucional que permite precisamente que esses intercâmbios aconteçam enquadrados por esse acordo e não numa lógica de free mover, que de resto são um tipo de mobilidade que o programa Erasmus não reconhece, as mobilidades free movers. Por norma, elas têm que acontecer ao abrigo desses acordos interinstitucionais. No K171, o processo ou a candidatura é sujeito a uma avaliação qualitativa e, portanto, depois é definido um ranking onde apenas as melhores propostas terão acesso a financiamento, porque, infelizmente, a procura é muito superior à oferta que existe. Isso não acontece no K131, a candidatura é meramente formal e sujeita a uma análise de elegibilidade apenas. E também aqui as origens do financiamento de cada ação são distintas. Estes Heading 2 e Heading 6 são designações, digamos, são chavões aqui do programa Erasmus, tem que ver com as origens do financiamento, de forma muito simplista, dizer que o Heading 2 diz respeito a fundos de política interna, como vimos no início desta apresentação, e o Heading 6 diz respeito a fundos de política externa, enquanto o Heading 2 são fundos que vêm da Direção-Geral, imaginemos, da Educação e Cultura, que financia o programa Erasmus quase na sua totalidade. O Heading 6 são fundos de política externa e que vêm de outra Direção-Geral da Comissão Europeia, nomeadamente, se não estou em erro, da Direção-Geral das Relações Externas e que, portanto, é um contributo de outra parte daquilo que é a União Europeia ou de outra Direção-Geral para usar o programa Erasmus também em prol daquilo que é a sua agenda de política externa e de relações internacionais. Mas também existem semelhanças. Em qualquer uma destas ações, as viagens verdes ou consideradas ecológicas são alvo de uma discriminação positiva e, portanto, podem ser alvo de financiamentos superiores. Em qualquer uma destas ações existem apoios à inclusão que têm a forma de um top-up mensal, caso a mobilidade seja de curta ou média duração, ou de um top-up único, caso seja uma mobilidade de 5 a 30 dias. Também existe em qualquer um deste tipo de projetos apoios específicos para pessoas que tenham necessidades especiais, entenda-se situações de saúde ou de doença e também situações de, enfim, problemas físicos, problemas psicológicos, problemas de mobilidade reduzida. Tudo isso são tipos de apoio que podem ser atribuídos a participantes que tenham estas situações de desvantagem face aos restantes e que estão disponíveis para ambas as ações. Ainda acredito que vamos conseguir fazer tudo em tempo. Então, fazendo aqui uma retrospectiva de tudo o que falámos dentro da ação KA131 e KA171, mas também do KA130, podemos perceber que o ensino superior dentro do programa Erasmus proporciona vários tipos de mobilidade com vários formatos possíveis e apelando à participação de vários públicos distintos. A única questão que todos estes públicos têm que ter em comum é o vínculo a uma instituição de ensino superior. Uma vez mais, a exceção é a tal do convite aos especialistas que não vêm do ensino superior. Aliás, estes especialistas são convidados na condição, como o próprio nome indica, de peritos especialistas e, portanto, quando os convidamos, eles não vêm enquanto professores do ensino superior, porque para isso, se quiserem vir enquanto professores do ensino superior, caso sejam professores do ensino superior, então obtêm uma bolsa STA na sua instituição de origem e vêm fazer uma missão de ensino à nossa instituição. Não, o convite a peritos ou especialistas é precisamente para irmos buscar fora
do setor do ensino superior, alguém que possa dar contributos relevantes para a formação ou para o processo de aprendizagem dos nossos aprendentes. E, portanto, vamos convidar um CEO de uma empresa, vamos convidar alguém com uma responsabilidade, ou que seja uma referência em matéria de responsabilidade social, alguém que venha de uma área tecnológica que nos possa ajudar também a formar os nossos estudantes nessa área, ou da área da saúde, ou de qualquer área que seja. Acima de tudo é que não venha precisamente de uma instituição de ensino superior. Mas, retomando então aqui este slide, visa sistematizar aquilo que são as oportunidades de mobilidade que o programa, seja ao abrigo de 171 ou de 131, permite a quem esteja vinculado ao ensino superior. Para estudantes, como já vimos aqui, temos as mobilidades para estudos ou as mobilidades para estágio, que são, por norma, mobilidades de 2 a 12 meses, mas também temos, no âmbito dos estágios, mobilidades para recém-diplomados, como vimos há pouco. Portanto, os estágios são dirigidos a estudantes e a recém-diplomados, os estudos a estudantes de qualquer um dos ciclos de estudos, vimos aqui, licenciatura, mestrado, doutoramento, mas também ciclos curtos, que em Portugal são os cursos técnicos superiores profissionais, e também para qualquer estudante temos mobilidades de curta duração acessíveis, de 5 a 30 dias, sendo que no caso das mobilidades para estudantes de sexto ciclo, aí não existe uma componente virtual obrigatória, mas para os restantes estudantes, sejam estudantes com situação de desvantagem, ou sejam estudantes sem qualquer tipo de particularidade ou desvantagem, existe sempre uma componente virtual obrigatória. E estas são as tipologias de mobilidade ao serviço, ao alcance dos aprendentes do ensino superior. No entanto, para o staff também temos as missões de ensino e formação, já vimos aqui, por norma tem um mínimo de 2 dias, 8 horas, máximo de 2 meses ou 60 dias, caso aconteçam no espaço europeu, caso as mobilidades de staff sejam de ou para fora deste espaço europeu de 33 países, então aí tem que ter um mínimo de 5 dias. Para além destas tipologias tradicionais de mobilidade, temos também a organização de programas intensivos mistos que têm um financiamento para a organização, como referimos, mas que permitem, naturalmente, contribuir para o processo de internacionalização em casa, caso, por exemplo, decidamos organizar um programa intensivo misto no nosso campus ou nas instalações da nossa instituição. Portanto, mesmo não estando a contribuir diretamente para o envio de pessoas para uma experiência de aprendizagem no estrangeiro, estamos a contribuir para a internacionalização da nossa instituição e da nossa comunidade ao acolhermos no nosso campus parceiros, sejam eles estudantes ou staff, de outras instituições, de outros países. Para além destas mobilidades tradicionais, deste projeto de mobilidade tradicional, temos ainda a possibilidade de realização de intercâmbios virtuais, como eu tentei explicar no início, que é uma ação centralizada e que não tem tido, se calhar, a visibilidade que deveria ter, embora nós já não seja o primeiro ano que a estamos a divulgar. Portanto, esta é uma ação centralizada, podemos ver neste slide, a candidatura já não será feita na plataforma Erasmus+, é feita no portal Funding and Tenders, e tem um prazo de candidatura até ao dia 26 de março, 17 horas, de Bruxelas. Deixamos aqui também um contacto de referência para esta ação, é um contacto da própria agência executiva, mas que acreditamos será o contacto ideal para poderem colocar as vossas questões, já que sejam de um determinado nível de complexidade para a qual nós não estamos, digamos, mandatados a falar. É óbvio que podemos sempre receber as vossas questões sobre esta matéria e podemos, recorrendo aos documentos oficiais, tentar ajudar-vos a esclarecer determinado tipo de dúvidas, mas quando falarmos de questões de regras administrativas e financeiras, então aí essa questão tem que ser dirigida à entidade competente e, sendo uma ação centralizada, essa entidade competente é a Agência Executiva para a Educação e Cultura. Este tipo de intercâmbios, acima de tudo, são uma oportunidade de organização de atividades interpessoais online, visam promover o diálogo intercultural e o desenvolvimento de competências sociais entre indivíduos de vários países, e nomeadamente de países terceiros não associados ao programa em conjunto com países associados, e são normalmente intercâmbios ou atividades que decorrem em grupos pequenos e que têm sempre associados um moderador ou facilitador. Tem como objetivo, como já referi, facilitar o diálogo intercultural ou incentivar esse diálogo entre os países do programa e os países terceiros não associados de várias regiões do mundo, através de interações pessoais, com recurso a tecnologias digitais. Neste caso é talvez o único exemplo do programa Erasmus em que a atividade de mobilidade ou a atividade é completamente ou plenamente virtual, porque o programa não abdica da sua componente
presencial nas atividades de mobilidade que financia, mas neste caso os intercâmbios são virtuais e de alguma forma representam uma exceção àquela lógica, ao princípio daquilo que é a mobilidade Erasmus, que tem sempre uma experiência de imersão presencial associada. Visam funcionar como complemento às atividades de mobilidade física, visam melhorar o pensamento crítico e a literacia mediática para ajudar a formar cidadãos que sejam mais tolerantes, que de alguma forma ajudem também a combater pensamentos ou comportamentos discriminatórios, a doutrinação, a polarização, que de alguma forma ajude também a combater a radicalização que temos vindo a assistir em vários setores das nossas sociedades. Também promover o desenvolvimento de competências digitais e sociais de estudantes, promover a cidadania e valores comuns de liberdade, tolerância e não discriminação, reforçar também a dimensão da juventude, porque é, acima de tudo, uma tipologia de intercâmbio que, como diz aqui no canto superior esquerdo, é dos 13 aos 30 e, portanto, é dirigida, acima de tudo, aos jovens, reforçar essa dimensão da juventude naquilo que é a relação dos países da União Europeia no seu todo, e os países terceiros não associados. Caracterização de forma muito breve. Estes projetos são financiados com base em planos de trabalho que, por norma, são apresentados em sede de candidatura e devem integrar, ou podem integrar, atividades diversas, desde logo, por exemplo, a promoção de debates em linha entre estudantes de diferentes instituições de ensino superior, a formação de pessoal, de professores universitários que estejam dispostos a desenvolver projetos de intercâmbio virtual também no futuro, a promoção ou a organização de cursos em linha abertos e interativos que incluam métodos e materiais tradicionais e que sejam dirigidos a pequenos grupos de utilizadores numa lógica de trabalho colaborativo. E aqui no meio deixamos as 4 prioridades transversais do programa, porque por norma este tipo de projetos também tem a preocupação de estimular o envolvimento ou o debate sobre uma ou mais destas 4 prioridades que vimos no início: a inclusão, o digital, o combate às alterações climáticas e a participação ativa na vida democrática. No mínimo, é um consórcio, é uma parceria que tem que ter 6 instituições independentes de 6 países diferentes, no mínimo. E desses 6 países, no mínimo, temos que ter 3 instituições de ensino superior de 3 Estados-membros ou países associados ao programa, portanto, do tal grupo de 33, e 3 instituições de ensino superior de Estados não associados ao Erasmus. Isto é uma das alterações que há em relação ao ano passado. O ano passado o mínimo era de 4 entidades e tínhamos que ter duas instituições no mínimo de países associados e 2 de países não associados. Esse requisito aumentou para 6 este ano e para 3 de cada. Não podemos ter mais instituições de Estados-membros ou de Estados associados do que as instituições que temos de Estados não associados, e quando pretendemos realizar um projeto deste tipo de intercâmbio virtual com Estados não associados, temos que focar o nosso projeto numa região apenas. E aqui as regiões elegíveis, daquelas 12 que vimos para o K171, não são todas. São aquelas que, como vimos naquele gráfico circular, de alguma forma representam a grande prioridade para a União Europeia em termos geográficos: os Balcãs Ocidentais, a parceria da vizinhança de leste, o sul do Mediterrâneo e a África subsaariana. Portanto, este tipo de projetos podem ser realizados com parceiros destas regiões que aqui vemos. Tem uma duração até 36 meses, são projetos de montante ou de financiamento fixo, portanto, numa lógica de lump sum, e que pressupõe a atribuição dessa lump sum uma estimativa orçamental prévia por parte do candidato na sua candidatura, onde devem ser de alguma forma apresentadas as atividades que se pretendem realizar, os pacotes de trabalho para a implementação do projeto, e que devem ter, como é óbvio, uma abordagem com o máximo detalhe possível e sendo realista. O equivalente ao investimento máximo individual ou aquilo que é o financiamento é que por cada participante no intercâmbio o projeto vai receber até 200 euros e cada projeto vai ter uma subvenção máxima até 500 mil euros, o que pressupõe que tem que ter um mínimo de 2.500 intercâmbios virtuais associados. Isto são valores máximos, ok? Precisamos ter projetos sempre nesta escala. E tem aqui assumida a priori uma componente de cofinanciamento obrigatório de 5%, ou seja, a taxa de financiamento irá até aos 95% daquilo que será depois o custo estimado nesta estimativa orçamental, passa a redundância, que fazem na vossa proposta. As despesas elegíveis são encargos com pessoal, viagens e subsistência, custos de equipamentos, subcontratação, comunicação e disseminação. Atenção, tudo isto na perspectiva de organizar estas atividades de intercâmbio, porque os intercâmbios são, como é óbvio, como já foi dito, virtuais e não presenciais. Pronto, eu há pouco tempo não acreditaria que conseguíssemos, se calhar, apresentar tudo, mas ainda tenho essa expectativa, porque
Estamos planeados para o 12h30, temos 9 minutos, ver se eu consigo em 9 minutos falar aqui das ações Jamonet e eventualmente também abrir o espaço a questões que possam ter ficado por responder. Então, as ações Jamonet, se bem se recordam naquele slide inicial que vimos na estrutura do programa, elas não se enquadram em nenhuma das ações-chave. A ação-chave da mobilidade KA1 não tem o Jamonet, a ação-chave da cooperação ou das parcerias KA2 também não tem o Jamonet, e a ação-chave 3 de apoio ao desenvolvimento e reforma das políticas para as áreas de educação, formação, juventude e desporto na União Europeia também não tem o Jamonet. Portanto, o Jamonet é uma ação, ou é uma atividade, ou é uma linha de financiamento que, de alguma forma, funciona em paralelo às 3 ações-chave e que tem aqui um estatuto muito distinto, porque, além de não se enquadrar em nenhuma das ações-chave, é também aquela ação que nós podemos, de forma expressa, dizer que financia atividades de investigação no âmbito do Erasmus, porque, por norma, o Erasmus não é um programa para a investigação. Esse pelour ou essa virtude é atribuída a outros programas, nomeadamente ao programa Horizonte Europa. De qualquer maneira, aqui no âmbito da ação Jamonet, de forma muito particular, o objetivo deste tipo de atividades ou de ações dentro do Jamonet é precisamente a promoção do ensino e da investigação sobre o processo de construção europeia, ou sobre o processo de integração europeia, ou sobre a União Europeia em geral. É uma candidatura também ela centralizada e que deve acontecer até ao dia 3 de fevereiro de 2026, às 17 horas de Bruxelas, portanto 16 horas Portugal continental, 16 horas Portugal continental, 15 horas nos Açores. As ações Jamonet podem assumir vários formatos. O primeiro deles são os módulos Jamonet. Desde logo entenda-se por módulos a organização ou a implementação de programas, de cursos ou de programas de ensino de curta duração e que, acima de tudo, ofereçam a possibilidade de acesso a conteúdos sobre a União Europeia e, portanto, são módulos que têm que ter uma duração mínima de 40 horas por ano letivo e que podem ter uma duração de implementação até 3 anos. Um dos melhores exemplos é a criação, por exemplo, de um determinado curso da disciplina de estudos europeus ou, eventualmente, a introdução de conteúdos ligados a esta matéria dos estudos europeus ou dos estudos sobre a União Europeia de forma multidisciplinar, ou seja, integrando dentro de outros módulos ou unidades que tínhamos nas nossas instituições, nos nossos ciclos de estudos, conteúdos relacionados com esta matéria. Podem assumir a forma de programas curtos, especializados ou de verão. Aqui apenas uma referência ao facto das horas de ensino incluírem também horas de contacto direto no contexto de palestras em grupo, seminários e tutoriais, e também podem ser considerados como horas de ensino por ano letivo, horas de ensino à distância. Estes módulos permitem um financiamento de 35 mil euros para as instituições que venham, eventualmente, a obtê-los. Depois temos o formato das cátedras Jamonet, que são cargos docentes com uma especialização em estudos sobre a União Europeia para professores universitários e que têm também aqui as cátedras uma duração de implementação de 3 anos. A cátedra é detida ou é atribuída a um professor específico e que tem que ministrar um mínimo de 90 horas de ensino por ano letivo durante os tais 3 anos. No entanto, pode esse professor ter uma equipa de apoio para refutar essas atividades de docência ou de preparação das unidades ou das aulas que tenham que ser, de alguma forma, lecionadas. Os titulares das cátedras Jamonet têm que ser parte do quadro de efetivos da instituição candidata. Temos depois os Centros de Excelência Jamonet, como o próprio nome pretende indicar. Eu não referi, as cátedras permitem um financiamento na ordem dos 60 mil euros para as instituições que as obtenham. E depois temos os Centros de Excelência Jamonet, que têm um financiamento máximo de 100 mil euros, ou único de 100 mil euros, e que são pontos focais de competências e de conhecimentos relacionados com temas ligados à União Europeia, ao processo de integração europeia. Visam, acima de tudo, permitir o desenvolvimento de sinergias entre vários recursos e disciplinas relacionadas com estudos europeus e criar atividades transnacionais conjuntas que permitam a aproximação aos estudantes das faculdades, caso estes tenham interesse em questões da União Europeia ou caso tenham alguma lacuna de conhecimentos nessa matéria e precisem de obtê-la, mas também são centros que podem ser dirigidos à população em geral e, em concreto, aos decisores políticos. Só pode ser, por cada instituição de ensino superior, financiado um centro de excelência.
Por último, as redes Jamonet, ou o debate de política Jamonet, e os financiamentos são um pouquinho mais generosos, mas também o trabalho associado é diferente. As redes Jamonet pretendem ser ou são grandes redes temáticas e que têm como principal objetivo permitir a recolha, partilha e debate entre parceiros de resultados de investigação, de conteúdos de curso ou de experiências, de produtos previamente produzidos, também ligados ao setor da investigação no âmbito dos assuntos europeus ou da União Europeia. Estas redes, uma vez criadas, devem ter uma ferramenta que permita aos parceiros partilhar os seus trabalhos académicos, partilhar os conteúdos que serão alvo precisamente deste debate ou destas partilhas, assim como permita essa plataforma a realização de exercícios de avaliação entre pares. Existem redes Jamonet para política interna ou sobre política interna e sobre política externa. Por norma, estas redes são atualizadas a cada ano. Este ano foram atualizadas quer a rede Jamonet para a política interna ou sobre política interna, quer a rede Jamonet sobre política externa. O ano passado, eu não quero cometer aqui nenhuma imprecisão, mas, por exemplo, a rede de política externa previa o estudo ou o estabelecimento de rede no âmbito da relação entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Este ano, essa rede incide sobre a relação entre a União Europeia e a Índia e tem o financiamento máximo atribuído a cada rede de 1.200.000 euros. Nas redes de política interna, a temática também mudou. Este ano, a temática é o mercado único resiliente, de forma a impulsionar a competitividade da União Europeia, e a contribuição máxima para este tipo de rede será de 1 milhão de euros. Pronto, incrivelmente conseguimos acabar dentro do tempo. Se calhar falei de tempo demais e peço desculpa por aquela interrupção no meio, mas foi aqui uma questão tecnológica. Deixamos aqui alguns links de referência, algumas informações importantes para poderem aceder aos documentos e às informações oficiais, tudo aquilo que foi hoje aqui apresentado. E também deixamos aqui indicação das datas das nossas próximas sessões. Na verdade, esta é a primeira sessão de, se não estou em erro, de 7, portanto teremos, esta é aquela, eu permito-me dizer, mais chata e mais teórica, porque enfim, acima de tudo, como eu disse, teórica. E permite dar a conhecer a cada um dos participantes aquilo que são as oportunidades que o programa tem para quem trabalhe ou para as instituições ou para as entidades que trabalham no âmbito do ensino superior. E muitas vezes temos tendência a falar só daquelas ações descentralizadas, e foi principalmente disso que falámos aqui no K1, porque a maioria do K1 é gerido de forma descentralizada, mas no K2 à tarde, para quem esteja presente, veremos que não é bem assim. De qualquer maneira, nós estamos sempre focados, iniciamos aqui esta sessão com uma partilha de conteúdos e mais teórica, mas depois teremos uma série de sessões de apoio a candidaturas com uma componente já mais prática, onde vamos, como é óbvio, falar das ações e dos seus conceitos e objetivos, mas também falar do processo de candidatura propriamente dita, onde teremos uma possibilidade de interação um pouquinho diferente. Teremos uma sessão presencial em Lisboa, uma sessão presencial no Porto, uma sessão em Ponta Delgada, uma sessão no Funchal, e depois destas 4 sessões ao longo do mês de janeiro teremos ainda sessões de reforço, quer para as ações K1, quer para as ações K2, durante o mês de fevereiro. Neste momento as inscrições ainda estão abertas para todas as sessões, portanto, caso alguma das vossas instituições tenha interesse, em função da região onde esteja, em participar em alguma destas sessões de apoio, porque pretendem de facto avançar com uma candidatura, e estas sessões serão um momento privilegiado para tirarem algumas das vossas dúvidas, por favor façam-no. Os links de inscrição estão disponíveis a partir do nosso website, erasmusmais.pt.